E a comunidade científica se mobilizou para protestar contra o corte de 600 milhões de reais anunciados pelo governo federal para a área da ciência e tecnologia. A perda de uma só vez de 90% da verba da pasta é vista como um apagão do setor. Com quase 70 anos de história, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia se tornou referência no mundo em biologia tropical. Já chegou a ter cerca de 200 cientistas, mas o quadro de pesquisadores não se renova há décadas. 7 em cada 10 pesquisadores chegaram ao Instituto antes dos anos de 1990. Se a gente não tiver uma reposição urgente de quadros, a gente vai fechar grupos de pesquisa. A luta por recursos para a ciência gerou protestos em diversas cidades do Brasil, como em São Paulo. O objetivo dos protestos é pressionar o governo a repor o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que sofreu um corte de 600 milhões de reais. A pedido do Ministério da Economia, o dinheiro será usado em outras áreas do governo. Desde 2015, a CAPES e o CNPq, 2 institutos que fomentam a pesquisa no Brasil, vêm sofrendo cortes no orçamento. Somados, tiveram uma redução de quase 10 bilhões de reais. No último edital, o CNPq aprovou bolsas de doutorado e pós-doutorado para financiar mais de 3.000 projetos, mas só teve condições de bancar 13% deles. Ciência é um investimento de longo prazo que requer uma visão de Brasil. O que o atual governo está fazendo é matando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. O ministro da Saúde, que terá a pasta beneficiada com parte dos recursos que iriam para a ciência, defendeu durante uma palestra na Universidade de Lisboa, em Portugal, que o setor privado financie pesquisas. Os grandes empresários brasileiros, muitas vezes, buscam só renúncias fiscais. Tem que acreditar no país, investir no país, gerar emprego, gerar renda. Em nenhum país do mundo, a iniciativa privada financia pesquisas científicas fundamentais para o progresso de qualquer nação. Ciência, tecnologia e educação não são questões financeiras, são questões de estratégia futura do país. Sem dúvidas, não é fácil. E para saber sobre os impactos deste apagão, eu vou chamar agora os jornalistas Ricardo Ribeiro e Sabrina Silva, que já vão aparecer aqui com a gente. Uma boa noite para vocês. Olha, Sabrina, tanto a você quanto o Ricardo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das universidades, né, que estão aí pelas regiões, mas é interessante a gente pensar que, para um fundo eleitoral, a gente disponibiliza mais de 2 bilhões de reais, não é? Um fundo eleitoral que serve apenas para estar aí fazendo campanhas políticas, né, algo que, com certeza, muitas pessoas criticam justamente pelo montante de verba direcionada para isso. Agora, como é que a gente também não tem a mesma visão para a ciência, né? Estamos ainda caminhando numa pandemia que a gente não sabe como vai ser, onde a ciência precisava ser valorizada. Como é que foi esse anúncio para vocês aí no Campo das Vertentes, como universidades tão importantes aí pela região, Sabrina? Oi, Elias, boa noite para você, boa noite, Ricardo, e a todos que acompanham. Bom, antes disso, Elias, vale a pena só dar um gancho aí na sua fala, que a ciência e a tecnologia, elas são grandes bombas propulsoras para alavancar o desenvolvimento da sociedade, né? O que seria de toda a sociedade se não estivéssemos aí os estudos, se não tivesse, inclusive, na sociedade, o estudo da vacina contra a Covid-19, né? Quanto mais incentivo, mais a sociedade se desenvolve. E diminuir esse incentivo, inclusive, é diminuir a possibilidade de vida da sociedade. Bom, isso é o que a comunidade científica pensa. Agora, em relação ao que você me perguntou sobre a Universidade Federal de São João del Rei, eu peço licença a todos para que eu possa aqui ler em detalhes a fala da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de São João del Rei, que inclusive fala sobre a redução de editais que diminuíram a oportunidade de financiamento das pesquisas em todas as esferas, a iniciação científica e também ao pós-doutorado. Segundo a assessoria, a universidade perdeu bolsas da CAPES que seriam direcionadas para estudantes do programa de mestrado e doutorado. Mas apesar disso, de todas essas dificuldades, a universidade, Elias, conseguiu manter o volume de investimento em pesquisa e com recursos próprios. São 124 bolsas de iniciação, mais 118 de pós-graduação mantidas pela universidade.
Na segunda-feira, a universidade recebeu a boa notícia do aumento do valor das bolsas pagas pela FEPAMIG, que no edital de iniciação científica da Fundação Estadual contemplou com 100% de cotas de bolsas solicitadas, ou seja, 185 projetos aprovados num aporte de recursos da ordem de mais de 4 milhões de reais. Teve projetos selecionados totalizando quase 1,5 milhão de reais. E no edital de apoio a Núcleo de Inovação e Tecnologia, o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Tecnologia vai receber mais de 140 mil reais em investimento, estando entre as 16 propostas aprovadas em todo o estado. Na quinta-feira passada, a Universidade, inclusive, Federal recebeu 62 milhões e meio de reais do governo de Minas para financiamento de 34 projetos de pesquisa, valor que pode aumentar à medida que a aprovação das propostas encaminhadas para análise prossegue, mas a universidade segue em apoio às manifestações de entidades nacionais de fomento pela manutenção dos recursos destinados à ciência. Então, estou compartilhando com vocês a fala da Universidade Federal de São João del Rei, que teve, inclusive, esse aporte financeiro pelo governo de estado, mas que se solidariza com toda essa situação. A pesquisa científica realmente é um fomento para a nossa sociedade, Elias. Sem dúvida, Sabrina. Ricardo, as pesquisas científicas, né, elas são uma parte fundamental para o desenvolvimento da nação. Nós vimos agora como o Brasil ficou aí à mercê de vacinação de outros países, né, do famoso IFA, que é o produto justamente que funciona para que as vacinas pudessem ser feitas aqui no país, justamente por falta de investimentos. É um investimento que tem caído ano após ano. Como é que as universidades federais de Juiz de Fora também e de Viçosa têm reagido a tudo isso? Boa noite, Elias, Sabrina, boa noite a todos. O problema, Elias, que a gente discute isso hoje, depois da eleição do ano que vem a gente vai continuar discutindo, porque nunca se resolve nada. E aí eu volto ao meu tempo de faculdade, na década de 90, onde se tinham greves, dificilmente eu passei um ano de faculdade sem greve de funcionários, de professores, de técnicos, enfim, greve dentro da universidade. Redução de custos, redução de repasses, aconteceu isso muito no final dos anos 90, início dos anos 2000, e isso vai se repetindo ao longo dos anos, em alguns momentos de forma mais drástica, em outros momentos de forma mais branda, mas sempre corta a educação. A educação sempre perde dinheiro. E essa boa notícia que a Sabrina trouxe aí é um alento, né? O governo de Minas está trabalhando no sentido de trazer recursos para as universidades de Minas Gerais. São João del Rei recebeu aí esse quantitativo passado pela Sabrina, mais de 50 milhões de reais. A Universidade Federal de Viçosa está recebendo quase 130 milhões de reais em 29 projetos. A Universidade de Juiz de Fora também, mais 10 milhões em 2 projetos. E o que acontece? Tanto em Viçosa quanto aqui em Juiz de Fora, o que os reitores têm feito é cortar custos, cortar gastos, cortar terceirizados, diminuir o valor das bolsas, diminuir a concessão das bolsas, diminuir viagens na graduação, viagens na pós-graduação, no mestrado, viagens que são importantes para você levar o conhecimento e trazer ainda mais conhecimento, troca de aprendizado, enfim, são muitas coisas que vêm sendo perdidas nos últimos anos por causa dessa falta de recurso. Você tem um prejuízo na infraestrutura das universidades. Aqui em Juiz de Fora, você tem obras que estão inacabadas e que precisam de recursos para esse fim. Tem um jardim botânico que precisa de recursos. Tem parte do hospital universitário que não foi terminada. Tem ainda um projeto, né, de um centro, de um parque de pesquisa, um parque industrial, que a universidade começou a projetar também, não saiu do papel. Enfim, são várias obras, várias iniciativas que estão paradas ou foram suspensas por causa desse contingenciamento de recursos, que não se sabe quando vai ser retomado, e não se cria um fundo da educação, como se tem vários outros fundos no Brasil. Não se tem um fundo para a educação não perder recursos. Quando você precisa tirar um dinheiro para colocar num lugar no outro, quem paga quase sempre é a área de educação.
Sem dúvidas, Ricardo. Na verdade, a área da educação ela é a primeira, né, a que passa por esses cortes e a população fica também à espera de uma resposta, porque muitos dos que nos acompanham, muitos jovens, muitos adultos, muitos professores universitários fazem pesquisas seríssimas, extremamente importantes para o desenvolvimento da nação e acabam ficando sem bolsa, acabam ficando sem essa verba que, além, né, de uma estrutura, ela também serve para financiar e pagar também essas bolsas de estudo que são fundamentais. Enquanto isso, a gente vai perdendo esses talentos para outros países, porque muitos saem do Brasil para estudar fora e acabam ficando por ali, né, onde conseguem desenvolver muita riqueza para esse país que os acolhe. A gente espera que a situação do Brasil melhore. Concordo com você, Ricardo. Acho que o ano que vem vamos ainda falar sobre isso durante as eleições. Vão vir várias promessas e depois novos cortes, como tem acontecido nos últimos anos, né? Não é novidade apenas desse governo, não. Ricardo, muito obrigado. Sabrina, daqui a pouquinho a gente volta a se falar.